Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial para falar de um assunto também que vem muito em alta, né? A gente escuta muito falar hoje em dia sobre a cronobiologia e ninguém melhor para falar com isso, para falar com a gente sobre isso, do que quem estuda muito isso a fundo, né? Minha amiga Neiva Souza. A Neiva, ela é nutricionista, ela é doutoranda em Neurologia e Neurociências pela Unifesp. E, Neiva, é um prazer ter você aqui com a gente no canal. Oi, Márcia, olá a todos que estão nos acompanhando. Agradeço muito a oportunidade. Para mim, é uma alegria imensa estar aqui batendo essa conversa super gostosa, né? Esse super bate-papo com você, um querido, né, colega de trabalho lá da pós da VP, e é um assunto muito bacana que a gente estuda lá no laboratório e realmente está super em alta. Então, para mim, é um prazer enorme conversar com você sobre esse assunto aqui hoje. Eu falo, Neiva, que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? As pessoas ainda não entendem muito certo e a gente vai vendo agora muitas publicações sobre a temática, então eu acho que é super legal discutir isso aqui no canal. E acho que a gente pode até começar conceituando, né? O que é a cronobiologia, o que ela estuda. Bom, a cronobiologia ela é uma área do conhecimento, Márcia, ela é uma ciência. E é uma ciência que estuda, assim, por definição, ela é o estudo do tempo na vida, é até poético, né? O estudo do tempo na vida, mas basicamente é uma área do conhecimento que vai estudar a organização temporal de todas as matérias vivas. E o que isso significa? É a maneira como a nossa fisiologia, como o nosso comportamento se organizam em relação ao tempo, né? E quando a gente pensa em organização temporal, né, de comportamento, de fisiologia, não tem como a gente não pensar em ritmos biológicos. E essa também é outra grande dúvida, né, Márcio? O que são esses tão falados ritmos biológicos? É um dos objetos de estudo da cronobiologia, então ela estuda, né, esses ritmos biológicos de maneira geral, não só dos seres humanos, mas de qualquer espécie viva aqui no planeta. E aí acho que a gente pode falar um pouquinho do que são esses ritmos biológicos, né? Existem vários, né? São vários ritmos que são estudados, não é? A gente fala São muito vários, do Márcio, vários. circadiano, mas tem outros também, né? Tem outros. Então, assim, uma das formas da gente classificar os ritmos biológicos é pela sua periodicidade, né? Até o ritmo circadiano é uma dessas classificações. Então, para a gente começar com esse ritmo ou ciclo circadiano, seriam eventos, né, com repetição periódica, de tempos em tempos, e no caso do circadiano seria a cada 24 horas aproximadamente. Então, são eventos fisiológicos que se repetem a cada 24 horas, né? A gente coloca aproximadamente, que não é exatamente 24 horas, né? Mas é aproximadamente. E existem outras classificações de ritmos biológicos também. Por exemplo, os ritmos infradianos, né? Que são eventos fisiológicos que vão se repetir também periodicamente, mas com intervalo maior do que 24 horas. A gente coloca que eles se repetem a cada 28 horas ou mais, aproximadamente. E ainda temos os ritmos ultradianos, que são ritmos que acontecem com uma frequência um pouquinho mais curta, um pouquinho menor, né? Menor do que 24 horas, por definição. E a gente tem alguns exemplos, né? Porque falando só definição fica meio abstrato. Então, se a gente olhar ao nosso redor, é muito fácil a gente conseguir enxergar esses ritmos. E a gente consegue perceber com esses exemplos o quão nosso organismo é rítmico, o quanto ele se organiza de maneira rítmica, com esse tempo demarcado, com essa repetição temporal de alguns eventos. Por isso que a cronobiologia ela tem vindo tão forte, porque ela estuda justamente como que é o funcionamento de todos esses ritmos e a importância da gente considerar esses ritmos para a nossa saúde ou no desencadear de algumas doenças que nós também vamos conversar. Então, quando a gente olha ao nosso redor, é muito fácil ver esses ritmos, Márcia. Por exemplo, um exemplo clássico de ritmo circadiano. O nosso ciclo, o nosso ritmo de vigília e sono. Então, nós ficamos ativos, acordados, nos alimentando ali no nosso momento de atividade
a cada 24 horas. Isso vai se repetindo. E também temos o nosso momento de sono, de descanso, de repouso, também a cada 24 horas, acontecendo, se repetindo a cada 24 horas. Então, veja que o ciclo de vigília e sono, ele vai se repetindo periodicamente, e temos aí o ciclo de atividade, que se segue de um ciclo de sono, que se segue de um ciclo de atividade, e assim sucessivamente. Eles vão se repetindo a cada 24 horas. E um exemplo de ritmo infradiano, que é maior do que 28 horas aproximadamente, é o ciclo menstrual da mulher. Então, a gente tem aquele mesmo padrão hormonal de picos, de oscilações hormonais, que acontecem na mulher a cada 28, 30 dias, a depender de cada mulher, mas também é um evento fisiológico que se repete, né, em determinado período de tempo. E um exemplo de ritmo ultradiano, que são aqueles ritmos um pouco mais curtos, com repetição periódica mais curta, é o batimento cardíaco, por exemplo. Também é um ritmo, né, que se repete, mas num período de tempo muito menor, muito pequeno. E a própria arquitetura do sono, aquelas fases do sono REM, não REM, elas também são repetidas, elas também são cíclicas, mas também com intervalo menor, que pode durar aí alguns minutos ou algumas horas. Então, quando a gente olha para a nossa organização, para o funcionamento do nosso corpo, nós somos totalmente rítmicos. E quando a gente olha para o meio ambiente, a gente também percebe que o meio ambiente também é rítmico. E a gente fala tanto, né, Márcio, na nutrição, a importância da gente considerar o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso metabolismo relacionado ao meio ambiente, a importância e a influência que o meio ambiente tem sobre a nossa saúde. E aí tem também esse olhar rítmico que a cronobiologia nos traz, falando assim, olha, o seu organismo é rítmico, né? Ele tem esses eventos que acontecem de maneira repetida a cada período de tempo, de tempos em tempos, mas esse organismo rítmico, ele também está inserido no meio ambiente que também é rítmico. E essa adaptação, essa sincronização, ela é extremamente importante da ritmicidade do nosso corpo com a do meio ambiente para a nossa saúde de maneira geral. E a cronobiologia, ela traz isso de maneira muito forte para a gente. Muito legal, né? Eu falo que é legal essa visão de que a gente às vezes pensa numa função do corpo, mas não dá aquela atenção de entender como um ritmo biológico, né? Igual quando você menciona os batimentos do coração. Então, realmente, nós somos rítmicos, né? E, Neiva, se a gente puxa, né? Puxando um pouquinho aí para essa parte, para esse ritmo da vigília, sono, né? Como que ele é controlado? Que hormônios estão envolvidos? Bom, Márcia, assim, nessa organização temporal que nosso corpo tem, nós temos algo que é muito pouco falado, tanto pela medicina de maneira geral, e muito menos até pela nutrição, que é o que a gente estuda, uma parte desse sistema, a gente estuda lá no laboratório, lá da Unifesp. Nós chamamos de sistema de temporização. É um sistema bem complexo que o nosso organismo tem, que vai envolver toda a maquinaria genética, vai envolver vias neurais, vai envolver vias hormonais. E esse sistema de temporização, que é bastante complexo, é ele que vai organizar todos esses ritmos biológicos, né? Então, além de todos esses fatores, nós também temos relógios, né? Que nós chamamos de relógios, uma maquinaria, né? Que envolve hormônio, vias neurais, a parte de genética, como eu mencionei, mas a gente traduz isso para a pessoa, para o indivíduo entender, olha, é como se fosse um relógio que vai temporizar para você todos esses ritmos, que vai marcar o tempo desses ritmos, né? E aí nós temos um relógio central, que está localizado no nosso cérebro, e também temos relógios periféricos, que são relógios situados em cada um dos nossos órgãos. Então, todas as células possuem uma parte dessa maquinaria ali, ou responsiva, ou que faz parte dessa organização dessa maquinaria. E aí entra, né, por exemplo, no ritmo, né, de sono-vigília, entra toda essa maquinaria para poder organizar a marcação de tempo do nosso ritmo de vigília e do nosso ritmo de sono. Então, para começar, esse sistema de temporização é extremamente importante que ele esteja
adequadamente funcionante, digamos assim. E aí, na parte hormonal desse sistema, nós temos um hormônio bem importante, que é o hormônio rítmico também tem um padrão de liberação, de oscilação rítmico, que é a melatonina, tá? E eu acho que aqui a gente até consegue sanar alguns mitos e verdades sobre a melatonina, que também acho que é uma dos pontos bem assim polêmicos que a cronobiologia traz para a gente, é o papel da melatonina. Então, assim, ela, para começar, né, ela não é o hormônio do sono. Toda vez que eu falo, as pessoas, nossa, mas como assim não é o hormônio do sono? Não, ela não é o hormônio do sono, e a gente vai entender por quê. Então, nesse ciclo sono-vigília, né, vamos pensar no sono, né? Existem muitos fatores que vão induzir ao nosso sono, a sonolência, digamos assim. Como eu falei, o ritmo sono-vigília é demarcado por todo esse sistema de temporização, que é bem complexo. Mas o início do sono, a manutenção desse sono, a arquitetura do sono, o aprofundamento de todas as fases, a gente se aprofundar nessas fases diferentes do sono, envolvem outros componentes, neurotransmissores, não só a melatonina em parte, mas o GABA, que é um neurotransmissor importante, um neurotransmissor relacionado a sensação de calma, relaxamento. Também temos outros componentes, como, por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina ela é um neurotransmissor envolvido nessa parte de cognição, aprendizagem, que também está envolvida em dessas fases do sono, que o sono ele tem muitas funções, né, Márcia? Então, não é só relaxar e descansar. O sono tem muitas e muitas outras funções fisiológicas. E ainda nós precisamos que outros hormônios, como por exemplo o cortisol, estejam em níveis mais baixos, para que a gente tenha esse sono, esse início do sono adequado. Então, quando a gente tem o nível de cortisol mais aumentado à noite, por exemplo, vamos imaginar um indivíduo estressado, né? Ele tende a ter essa agitação mental, né? Ansiedade e vários outros fatores que podem atrapalhar o início desse sono. Um deles é o cortisol. Por outro lado, quando a gente pensa na melatonina, ela vai entrar aí no início do seu pico no período noturno. Então, ela é um hormônio, né, liberada por uma glândula super especial, que nós também estudamos lá no laboratório, que é a glândula pineal, que está localizada lá no centro do nosso cérebro. E ela vai liberar esse hormônio num momento muito específico, que é o momento da noite, né? Ela só é liberada à noite, desde que essa noite seja escura. E por isso que a gente ouve tanto falar que o ambiente que a gente dorme tem que ser um ambiente totalmente escuro, né? Uma das justificativas é para a produção adequada desse hormônio. E aí, o que essa melatonina liberada à noite vai sinalizar para o nosso corpo? Muito mais, muito além do que só, olha, chegou o momento do seu sono, chegou o momento do seu repouso. Ela ajuda nessa sinalização juntamente com esses outros fatores, né? Como eu mencionei, o GABA, por exemplo, tem até um outro componente que é a adenosina, que ela vai sendo liberada ao longo do dia, vai se acumulando, chega à noite, ela também ajuda a dar essa sinalização que é o momento de descanso, que é o momento do sono. E a melatonina, ela vai demarcar esse tempo. Olha, acabou o seu ciclo de vigília e está iniciando o seu ciclo de sono, né? Daquele ciclo circadiano sono-vigília. Então, ela vai demarcar esse tempo. Então, ela também, junto com esses outros fatores, ela ajuda a induzir esse sono, digamos assim, que faz parte desse momento do repouso. Mas a melatonina ela vai muito além disso, porque como ela demarca um momento importante para a nossa fisiologia, que é mostrando que a noite chegou, ela também organiza e também faz parte da organização e da modulação de vários outros processos fisiológicos. Olha que interessante, né? Nosso metabolismo energético, regulação de outros hormônios, saúde das nossas células, até processos reprodutivos também ela participa da modulação. Então, ela é muito mais do que uma simples indicadora do momento de sono. Ela vai muito além disso, né? Então, assim, o sono é bem complexo, tem muitos componentes envolvidos na sua indução e na sua manutenção ao longo da noite também. E aí, Neiva, você falou, né, explicou como tem dá a entender, a gente entende que tem que tudo funcionar
perfeitamente para que a gente tenha esse ciclo vigília-sono de forma correta, né? Funcionando de forma adequada. Mas e quando isso não acontece, né? Igual você mencionou da questão do estresse, por exemplo. E aí, quando esse ritmo não está funcionando de forma adequada, o que isso traz de impactos na saúde, né? Na saúde humana? Olha, Márcio, são vários. Então, assim, se a gente entendeu nessa conversa que o nosso corpo ele se organiza temporalmente, que ele precisa estar adaptado ao meio ambiente, né? Também não só dos vários aspectos que nós estamos na nutrição, de alimentação e atividade física e tudo mais, mas também em relação a essa questão temporal, isso é muito importante, né? Então, assim, eu falo que de maneira resumida é como se nós tivéssemos uma fisiologia do dia e uma fisiologia da noite, né? E a melatonina é um importante mediador nesse processo. Então, assim, ela traz essa informação para o nosso corpo. Olha, estou sendo liberada na corrente sanguínea. É uma sinalização importante para os nossos órgãos periféricos de que a noite chegou, por exemplo, como eu expliquei. Porque, assim, os nossos órgãos periféricos, eles não conseguem identificar que é dia ou que é noite, porque eles não têm olhinhos, digamos assim, né? Então, precisa de alguém, um mensageiro que fale, olha, a noite chegou. Vamos apertar o botãozinho do repouso, vamos mudar essa chave para o repouso, porque é o momento do seu repouso. Porque se a gente pensa que nós, né, se nós entendemos que nós seres humanos somos parte de uma espécie de hábitos diurnos, fica muito fácil entender, Márcio, o que uma cronorruptura, ou seja, o que uma ruptura nessa ritmicidade que o nosso corpo tem pode trazer para a nossa saúde. Então, à noite, não faz sentido que o nosso corpo, né, como uma espécie de hábito diurno, funcione do mesmo jeito de dia à noite. Imagine, até uma sobrecarga. Imagina se o nosso pâncreas, nosso estômago, nosso intestino funcionasse igualzinho de dia e funcionasse igualzinho à noite. Né? Então, se nós temos uma concentração das nossas atividades, do nosso aprendizado, da nossa alimentação no período de vigília, que é o período para nós humanos, que é o período de claro, de luz, né, diurna, toda a nossa fisiologia ela é preparada para que a gente funcione direitinho e adequadamente nesse momento. Então, nós estamos preparados para receber o nosso alimento, estamos preparados para exercer nossas atividades, para ter nosso processo de aprendizagem. Ao passo que, quando a noite chega e nós temos essa sinalização para o nosso cérebro e para todos os órgãos periféricos, que é momento de repouso, é como se virasse uma chavinha e aí a nossa fisiologia, o nosso comportamento passasse a ser um pouquinho diferente. Porque, veja bem, é o momento que nós temos para o nosso repouso, para o nosso sono. Então, o nosso metabolismo energético, por exemplo, ele é diferente. Ele é mantido e ele funciona para que mantenha-se aquele nosso metabolismo basal, que é o metabolismo básico, né, de liberação de energia para o funcionamento dos nossos órgãos. Energia vital para os órgãos, né? É como se fosse o funcionamento vital dos órgãos. E a gente está descansando, ou pelo menos deveríamos estar descansando, repousando, e não nos alimentando, porque não faz parte da nossa espécie, né, no momento de repouso comer, né? Faz parte que a gente realmente fique num jejum fisiológico e descanse. Então, se a gente quebra esse ritmo já é determinado na nossa espécie de maneira ancestral, isso é desde os primórdios da nossa raça humana, a gente já se desenvolveu aqui no planeta como espécie de hábitos diurnos. Quando a gente quebra essa ritmicidade, Márcio, as coisas começam a sair fora dos eixos, digamos assim. Então, quando a gente começa a estender esse período da noite, quando a gente começa a estender as nossas atividades, nosso período de alimentação, isso vai se adentrando, estendendo essa noite, o nosso corpo começa a entrar em conflito, digamos assim. Mas, poxa, é o momento que eu deveria estar repousando, que eu não deveria estar me alimentando, e esse corpo está se movimentando, se exercitando, trabalhando, se estressando muitas vezes e comendo. E é uma fisiologia que naquele momento não está preparada para todos esses estímulos, inclusive o da alimentação. Então, quando a gente pensa em pessoas que adentram muito a madrugada, fazendo atividades, trabalhando, comendo, ou até mesmo trabalhadores noturnos, a gente começa a ver que essa fisiologia
passa a não funcionar e a não ficar tão preparada para funcionar adequadamente, da maneira como nós evoluímos como espécie, porque isso é como se fosse um conflito grande entre a nossa característica ancestral como espécie e essa modernidade toda que a gente vive hoje. Então, fica um conflito grande, Márcio, na nossa fisiologia. E aí, quando a nossa fisiologia entra em conflito, há sobrevivência, mas uma sobrevivência às custas de uma sobrecarga. E é essa sobrecarga que pode causar doenças. E aí, o que os estudos trazem para a gente quando nós observamos uma ruptura nessa ritmicidade, quando nós observamos a cronorruptura? Resistência à insulina, diabetes, hipertensão, aumento de peso corporal, principalmente acúmulos de gordura corporal, o metabolismo energético mais prejudicado, uma saúde mitocondrial mais prejudicada e até mesmo câncer. Né? Nos estudos com trabalho noturno, a gente vê exemplos claros de que há um aumento do risco de câncer, especialmente câncer de mama para as mulheres e de próstata para homens. Mesmo porque, quando a gente pensa nessa ruptura, né, dos ritmos, a gente se expondo a essa luminosidade até mais tarde, se alimentando, enfim, causando essa ruptura toda, a síntese de melatonina também fica prejudicada, né? E como eu falei para vocês, a melatonina está envolvida em muitos processos, inclusive o do nosso sistema de reprodução. Então, quando a gente tem a ausência desse hormônio por esses fatores modernos de luminosidade, de quebra de ritmo, a gente pode ter alterações também na nossa fisiologia correlacionada com todas essas doenças, infelizmente. É um preço que nós estamos pagando, viu, Márcio? Pela modernidade. Nutricionista que fica até de madrugada calculando dieta, professor que fica montando aula, vamos mudar esses hábitos aí. Mas, Ney, você tocou num ponto que eu acho que também muitos nutricionistas aqui vão se identificar. A gente percebe uma das dificuldades muito no consultório é justamente esses pacientes que trabalham em turno, né? Eu atendo vários, assim, de uma empresa grande aqui da região e eles trabalham, assim, 2 dias na semana, de 7 às 19, 2 dias de 19, né? É tipo assim, é de 7 às 15, de 15 às 23, de 23 às 7. Cada dia eles estão trabalhando num horário diferente. E isso, para montar dieta, é um caos, né? Se para montar dieta é um caos, Márcio, imagina para o corpo desse indivíduo o caos que ele não está vivendo. Porque você imagina um ser humano que evoluiu como espécie, que tem um gene, que tem uma característica ancestral de ter essa atividade concentrada de dia, seu repouso à noite, fazendo o inverso. Será que essa fisiologia está preparada para estar em atividade, se estressando e se alimentando, muitas vezes com alimento de muita péssima qualidade? Porque a gente vê que, assim, os plantonistas dos hospitais vão comer naquele momento que tem de lanche, né, o momento que tem de alimentação, vão para a cantina. O que tem na cantina? Lanche, de maneira geral, gordura, carboidrato, açúcar, né, carboidratos refinados de má qualidade. Então, a gente percebe isso no recordatório de 24 horas desses trabalhadores. Eles tendem a ter um perfil de alimentação bem ruim, né, fora todo o contexto de trabalho que ele já está vivendo, que para o organismo dele é totalmente complicado, né? Porque é como se ele estivesse no inverso do que a fisiologia dele foi preparada. E sempre quando eu sempre brinco, né? Sempre quando a gente é pego de calça curta, digamos assim, né? Os mineiros falam muito isso. Ah, você pegou de calça curta, né, Márcio? A gente que é de família mineira sabe bem como que é isso, né? A gente não consegue se preparar direito. E a chance de sair uma coisa errada não é grande. Você imagina você tá lá, pleno, dormindo, 3 horas da manhã, alguém te liga e fala, vamos para academia agora, Márcio, que tal? Você fala, putz, mas espera aí, eu não estou nada preparado para esse momento, pelo amor de Deus, quer me matar, né? Então, assim, é mais ou menos o que o trabalhador noturno vive. A fisiologia dele não está preparada para aquele tipo de atividade naquele momento, e nem mesmo a alimentação. E aí ele vai sobrevivendo nesse ambiente, ele vai sobrevivendo, e além disso, temos que pensar que ele está no momento da noite, que deveria ser de repouso e de jejum fisiológico, ele não está, ele está trabalhando, se estressando e se alimentando, e num ambiente totalmente iluminado, óbvio, sendo que deveríamos estar num ambiente escuro. Então, além disso, ainda tem o prejuízo na liberação da melatonina.
Então, é um indivíduo, é um exemplo clássico de cronorruptura, né, o trabalho noturno. Então, a gente observa, né, Márcio, muitas alterações metabólicas, porque esse indivíduo ele vai sobrevivendo, mas às custas de uma sobrecarga fisiológica muito, muito grande. Então, a gente percebe assim, depois do primeiro, segundo, terceiro ano de trabalho, nessa modalidade de trabalho, resistência à insulina, aumento de peso, muitos desenvolvem pressão arterial, hipertensão arterial. E assim, tem estudos que mostram para a gente que depois de 5 anos, mais ou menos, de trabalho noturno, já pode ter esse risco aumentado para câncer. Claro que se junta-se aí os fatores de histórico de vida, de genética também, mas é um fator de risco enorme para câncer. E realmente é muito difícil ajustar a alimentação desses trabalhadores, né? E aí a gente fala assim, não tem como reverter o quadro, infelizmente. A única maneira de ir revertendo aos poucos esse quadro é essa pessoa voltar para o trabalho diurno. Mas a gente sabe que não é assim que funciona na prática. Como que você fala, olha, larga o seu emprego? Não tem como. Então, como nutricionistas, o que a gente vai ter que fazer para esse paciente? Atenção maior ainda à qualidade dessa alimentação, porque a gente tem que pensar que ele vai se alimentar no momento que a fisiologia dele, o organismo dele não está nem um pouquinho preparado. Então você vai forçar aquele pâncreas a liberar insulina, você vai forçar aquele estômago a liberar enzimas no momento que não deveria acontecer, né? E aí essa sobrecarga, como eu disse, vai gerando esse risco maior para doenças. E o pâncreas é o primeiro que sente, tanto que a gente vê a resistência à insulina acontecendo. Então, essa rotina desse paciente vai ter que ser muito bem avaliada, não só no momento em que ele está trabalhando, mas no momento em que ele vai para a casa dele e vai ter aquele momento de repouso dele. Então, tudo vai ter que ser ajustado de acordo com esses horários e pensando muito, muito, com muito carinho na qualidade dessa alimentação. Porque, inclusive, mas tem um estudo que eu vi tempos atrás, falando que a alimentação do trabalhador noturno, em comparação com o diurno, é mais pró-inflamatória. Ainda tem esse adicional. Então, vamos ter que caprichar em antioxidantes, anti-inflamatórios, né? Alimentos minimamente processados, naturais, eles vão ser primordiais para esses pacientes, com certeza. E Neiva, só para não segurar a Neiva aqui, dá vontade de ficar o dia todo conversando. Mas só para a gente fechar, como que o nutricionista pode ajudar nesse processo aí, nesse ritmo circadiano, nessa melhora do sono? Se fala muito da questão da higiene do sono, né? Sim, Márcia, acho que o nosso papel, não só como nutricionista, mas como também educadores em saúde, é trazer a importância desse conhecimento, né, dos pacientes entenderem que o organismo dele é rítmico e que ele precisa ter esse ajuste temporal com o meio ambiente, né? Então a gente precisa responder adequadamente ao dia, à noite, às estações do ano, porque a gente tem a nossa fisiologia muito atrelada a essa ritmicidade do meio ambiente. Então, quando a gente pensa principalmente no ritmo circadiano, que é um dos mais determinantes aí para grande parte da nossa fisiologia, do nosso comportamento também, a higiene do sono, ela vem como uma estratégia muito bacana. Então, além da gente ter todo esse olhar para uma rotina da alimentação do paciente, a gente também tem que ajudar esse paciente a ter uma noite, um ambiente noturno mais saudável, para que ele tenha uma melhor qualidade do sono e que também seja um ambiente que preserve a liberação desse hormônio tão importante que é a melatonina. Então, para a gente finalizar e fechar com esse raciocínio da higiene do sono, o que eu diria? Eu diria que, assim, quando a gente observa o ambiente, a gente vê que aqui no Brasil, né, claro que cada país vai variar bastante, mas aqui no Brasil, a depender da estação do ano, a gente começa a ter aí a noite chegando entre 6, 6h30, 7 horas, e a gente vê que esses horários vão mudando um pouquinho, né, ao longo da estação do ano. Então, quando a noite ambiental vai chegando, a gente pensa na nossa casa em também ir adaptando esse ambiente da nossa casa a essa variação de luminosidade da noite que vai chegar. Então, assim, se a gente conseguir trocar as nossas lâmpadas, né, por lâmpadas mais amareladas, porque essa luz branca que a gente tem, ela é uma das mais prejudiciais, porque ela tem um comprimento de onda
tal que é o que mais prejudica a síntese de melatonina. Você acredita, Márcio? Então, assim, os equipamentos eletrônicos, né, computador, notebook, celular, eles têm um comprimento de onda azul, que é o que mais prejudica a síntese da melatonina. Então, se a gente trocar essas lâmpadas por lâmpadas mais amareladas, deixar o nosso quarto totalmente escuro, numa temperatura agradável, né, tomar um banho, né, assim, com uma temperatura também mais amena, tudo isso vai reforçando esses sinais para o nosso corpo de que a noite chegou. E tirar também, Márcio, todos esses estímulos grandes que a gente tem à noite, né? Muita luminosidade, televisão, computador, música alta ligada, bebidas estimulantes como aquelas à base de cafeína, e trazer um ambiente mais relaxante, reduzir todos esses estímulos grandes que a gente pode ter à noite, mudar a luminosidade de maneira geral e ir apagando as luzes aos poucos, ir reduzindo o uso de computador, de televisão, de celular também vai ser bem importante, e deixar o ambiente do quarto em especial bem escuro. Cortina blackout, fechar todas as portas, luzinhas de ar-condicionado, de celular, tudo apagado, sem um feixe de luz ali entrando. E se precisar acender a luz, as mãezinhas para amamentar, ou quem precisa ir ao banheiro à noite, não acender a luz, pelo amor de Deus, não faça isso. E nem fique com a luz do corredor acesa, para ficar aquela luzinha de penumbra. Isso não é legal, também pode prejudicar. O máximo que pode acontecer, deixa um abajur, né, do ladinho, com a luz mais avermelhada, com uma luz mais alaranjada ou amarelada, e com aquelas luzinhas bem de baixa intensidade, bem de abajur mesmo, sabe? Porque essas vão causar um impacto menor na síntese desse hormônio. Então, sempre que precisar de uma luminosidade no meio da noite, as mãezinhas para amamentar, para ir ao banheiro, usar um abajur que tem uma luminosidade mais, uma luz, né, menos intensa e mais amarelada, mais avermelhada. Eu acho que isso é bem legal. E para finalizar, termos rotina, termos horários de dormir, horários de acordar, horários de se alimentar, horários de fazer atividade física. O nosso organismo é rítmico e ele precisa de rotina. Então, nós precisamos organizar nossa rotina mesmo nesse momento que nós estamos aí, né? Que nós passamos pela quarentena, a rotina ficou meio bagunçada, mas nós temos que trazer esse conceito de rotina para a nossa vida, que isso vai ser fundamental para que a gente tenha um ciclo aí de sono e de vigília nos eixos. Muito legal, né? Eu falo que higiene do sono faz parte do processo de educação nutricional. O nutricionista tem que ensinar isso para os pacientes. Com certeza. Muitas vezes é essa privação de sono que está impedindo o seu paciente de ter um resultado que ele esperava. Então, a gente faz parte do processo, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar. Então, Neiva, queria muito agradecer a sua participação aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo adorou, dá vontade de ficar falando cronobiologia, dá vontade de ter assunto para fazer várias vezes. Vou trazer a Neiva aqui no canal ainda para falar de crononutrição para a gente. E a Neiva tem um canal, né? Tem um Instagram também, não é, Neiva? Além do seu pessoal que está embaixo, segue a Neiva lá nas redes sociais. Ela tem o Crono Nutrition, né? Então, Márcio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão instigante, tão atual. Foi uma conversa muito boa e rende muito mais, tem muito mais coisas, né, para a gente conversar. E sim, tem o canal Crononutrition, um canal voltado para a crononutrição, para eu compartilhar um pouquinho desses conhecimentos lá da minha pesquisa lá na Unifesp. Então, eu trago lá de uma maneira de uma linguagem mais leve, né, para nutricionista, para público leigo também. Então, quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais de crononutrição e também cronobiologia, é só seguir lá. Então, Neiva, obrigado pela participação. Sempre um prazer ter os amigos aqui com a gente. Pessoal, se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse vídeo no esse IGTV nos seus stories, para mais pessoas poderem pegar todas essas dicas. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau, Neiva. Tchau, tchau. Até lá. Obrigada.